Fala Procurando, tudo de boa, hoje é dia de falar de RPG e hoje nós vamos falar a respeito da raça que eu mais admiro, que eu mais curto e mais jogo no D&D, os anões. E antes da gente continuar o vídeo, pessoal, eu queria deixar explicado a vocês que este vídeo vai estar em formato de artigo no nosso site www.paragonautas.com. Acessa lá, tem podcast, tem artigo, tem galeria com imagem de evento, tem o nosso canal lá também, tem muita coisa bacana. Então acessa, curte lá e compartilha com os amigos, beleza? Então, bora pro vídeo. What's happening out there? Shall I describe it to you? Or would you like me to find you a box? Bom, pessoal, eu me lembro bem da primeira vez em que eu abri um livro de Dungeons & Dragons e comecei a folhear. Foi algo mágico. Eu simplesmente comecei a olhar página por página, admirado, e eu olhei, o primeiro livro de D&D que eu abri, eu lembro até hoje, foi D&D 3.5. Um livro que eu já falei aqui em outro vídeo, que eu admiro muito a questão da arte do livro, a questão de como ele foi feito. E assim, pra mim foi encantador, foi mágico aquilo ali. E a cada folha que eu passava, eu admirava cada vez mais aquele RPG, até que um momento eu cheguei na parte das raças. E a raça pra mim é uma das coisas que mais caracterizam o seu personagem. Ela é responsável, na minha opinião, por 50% daquilo que é o seu personagem, né? E folheando as raças, eu lembro bem de ter gostado muito de praticamente todas elas. Na época eu tinha acabado de assistir Senhor dos Anéis, eu jogava outros RPGs e eu tava doido pra fazer um elfo ranger, né? Por que será, né? É justamente por isso, porque eu gostava muito do Legolas, eu queria fazer um igualzinho, né? Todo mundo, né? Acho que passou por isso. Mas folheando lá eu achei muito bacana, né, a temática dos Halflings, né? E também achei muito legal o misticismo que envolvia os elfos. Mas nada, absolutamente nada me prendeu mais do que a cultura do povo anão. Os anões são seres pequenos, de mais ou menos 1,50 m, 1,60 m por aí assim, pesam até uns 80, 85 quilos, são carrancudos, são muito leais e, a depender da situação, bem hospitaleiros. Anões são conhecidos por serem corajosos, serem bravos em batalhas e serem muito teimosos. E eu acho que é por isso que eu gosto muito dessa raça, porque eu sou um cara que às vezes sou muito teimoso. E eu me identifiquei logo de cara com eles. Eles são aqueles caras assim que demoram muito para fazer amizade com alguém que não seja outro anão, mas depois que faz e considera aquele cara como amigo, ele é fiel e leal até o fim. Então isso é uma coisa muito bacana dos anões, é algo que eu admiro bastante e é um dos motivos pelos quais eu acho que 90% dos personagens que eu fiz em RPG até hoje são anões. E quando eu falo de anões, eu também falo automaticamente de guerreiros, né? É uma raça guerreira. Você pode ver anão ranger, anão mago, um anão bruxo, um anão paladino, que também é uma classe que eu acho que encaixa muito bem com essa raça, mas você nunca vai caracterizar um anão a não ser pela questão dele ser um guerreiro. A primeira coisa que a galera pensa no anão é um anão guerreiro, porque os anões, como eu falei antes, são bravos, são destemidos, né? Eles encaram as coisas de frente, independente do tamanho. E a gente pode ver isso na cultura popular de diversas formas. Nós temos, por exemplo, Gimli do Senhor dos Anéis, que é um dos anões, né, da cultura pop que eu mais admiro e talvez um dos, se não o mais famoso. O Gimli, ele retratava exatamente o espírito de um anão guerreiro, aquele anão que é tão corajoso que às vezes é até inconsequente e que é muito orgulhoso e também teimoso, né? Uma outra característica muito bacana dos anões é que eles cultivam, né, e quase idolatram as suas grandes barbas. E muita gente não sabe, né? Mas as mulheres anãs, por tradição, também têm barbas. Isso aí pega muita gente de surpresa, muita gente acha isso esquisito. Mas na verdade as mulheres anãs também possuem barbas. E no próprio, eu acho que é no Hobbit, no filme do Hobbit, quando o pai do Gimli, que eu esqueci o nome do anão, porque é tanto nome ali, ele, até olha uma foto, né? Diz que da esposa dele, ela tem barba. Who is this? Your brother? That is my wife. And what is this horrid creature? A goblin mutant. That's my wee lad, Gimli. Então assim, cara, os anões, eles têm uma cultura, né, de cultivar, de tratar muito bem as suas barbas. Ainda usando o exemplo do Gimli, você vê no próprio Senhor dos Anéis ele falando a respeito de não puxar a barba dele, na cena lá da ponte de Khazad-dûm, enfim, cara, os anões são conhecidos basicamente por isso. É claro que no mundo do RPG você pode sim fazer um anão que não tem barba, ou com barba pequena, ou etc, etc e tal. Mas
Quando você pensa em anão no RPG, você sempre pensa nessas coisas. Um anão, guerreiro, barbudo e que gosta muito de cerveja. Outra coisa que caracteriza muito os anões é a questão da bebida, né? Os anões eles são conhecidos por serem grandes mestres cervejeiros, gostam muito de cerveja, principalmente a cerveja forte. Em alguns mundos de RPG, a cerveja anã, ela com certeza ela é muito apreciada. Inclusive, quando eu mestro, acho que por puxar saco para anões, eu sempre coloco lá que a cerveja anã é a melhor cerveja que tem. porque eu também gosto muito de cerveja, então acho que a gente, né, acaba coincidindo com as coisas aí. Fora isso, os anões também são exímios artesãos, né? Eles trabalham muito bem com metal e isso se traduz nas excelentes armaduras e armas, né? Espadas, machados, martelos que eles fazem. São muito conhecidos pelas suas ferrarias, tem ferreiros excelentes. E falando em forja, falando em ferreiro, ferraria, nós falamos exatamente, falando de Dungeons & Dragons, da divindade que é cultuada por quase todos os anões, que é Moradin, o Senhor da Forja, que é um deus leal e bom, né? Que acho que 90% dos anões que adoram algum deus geralmente é Moradin, justamente por ele expressar os ideais do povo anão. Mas isso não é uma regra em Dungeons & Dragons. Você pode fazer um anão e seguir Timora, seguir Thorne, seguir a Avandra, Kelenvor, enfim, qualquer outra divindade. Isso daí não vai fazer com que você mude a sua percepção a respeito do seu personagem, porque o RPG é uma coisa livre, né? O que ele está falando aqui, o que é o padrão daquela raça. Uma coisa que é muito legal nos anões também é aquela questão de que eles são um povo, né, que tem uma característica de se isolar dos outros, enquanto que os humanos você vê no RPG e até na cultura pop criando cidades-estados imensas, à vista de todos, aquela coisa grandiosa, impérios se erguem, se caem com muita facilidade. Os anões já preferem uma vida um pouco mais afastada, e isso se traduz nos seus reinos, que na maioria das vezes são feitos próximos ou dentro mesmo de montanhas, né? Os anões eles têm uma ligação muito forte com a terra, com a questão da montanha, com a rocha. Então é natural que essa raça crie seus reinos e suas cidades dentro de montanhas, né? É muito comum, geralmente quando você vai jogar um RPG, o mestre faz aquele mundo, ele sempre pensa em colocar aquele reino anão dentro da montanha, porque isso aí é uma coisa que a gente herdou das obras de Tolkien, né? Você pode ver que os reinos anões em Tolkien, todos eram dentro de montanhas. O reino representado no Hobbit, lá com Thorin, é dentro da montanha. Em Senhor dos Anéis, os reinos anões são mostrados dentro de montanha, e em outros locais, né? Então, assim, a montanha e o anão e os seus reinos são coisas que se encaixam perfeitamente. Dificilmente você vê ser diferente. Em outras culturas, em outras mídias pop, né? A gente vê, por exemplo, em Warcraft, Ironforge, a capital dos anões, onde é que é? Dentro de uma montanha, uma forja gigantesca, e a cidade está lá dentro. Então, cara, são muitas coisas, né, que levam os anões a ter essa ligação com a montanha. E isso também é fato, porque eles gostam muito de pedras preciosas e metais. Tanto que eles trabalham com forja, né? Então, naturalmente, eles iam ser um povo mineiro, um povo minerador, que tira da terra aquilo que necessita. E essa paixão por pedras preciosas e metais preciosos acabam com que eles tenham um dos seus grandes defeitos, que é ser muito cobiçoso. Todo bom anão realmente gosta de ouro e de joias. Claro que nem todos assim têm aquela ganância, né, por esses itens, mas a gente vê isso traduzido de uma forma muito bacana em O Hobbit, lá pela paixão que o Thorin tem lá pela Pedra Arque e a febre do ouro que toma conta da cabeça dos anões. Então os anões eles têm esse defeito de às vezes se deixar levar pela riqueza, pelo ouro, o valor que os metais e as pedras preciosas têm. Isso também faz com que os anões sejam conhecidos por serem grandes joalheiros, né? Porque, naturalmente, quem gosta muito de pedra e escava muita pedra preciosa acaba trabalhando bem com joalheria. Os anões eles têm relações pacíficas com os humanos, né? Em D&D a gente vê o pensamento de um anão a respeito de um humano, é que os humanos são pessoas que vivem de forma intensa, mas que vivem muito pouco. Geralmente você não tem tempo, isso segundo o anão. Você não tem tempo de fazer uma forte amizade com o humano, porque quando você abre os seus olhos ele já está morrendo. Enquanto que o humano ele vive por volta dos 100, 120 anos, né? O anão, 100, 120 anos, ele já é um anão amadurecido, né? Eles são considerados adultos a partir dos 50 anos de idade. Então você coloca aí 300 a 400 anos para um anão ficar velho, né? Bom, Paragonautas, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Acho que não tem muita coisa que falta eu falar de anões. Se vocês tiverem alguma coisa a comentar, uma opinião a dar a respeito dessa maravilhosa raça que eu gosto tanto,
Utilize as abas dos comentários, né? Converse com a gente aí, debata um pouquinho. E também não esqueçam, só reforçando, esse vídeo está em forma de artigo lá no nosso site, www.paragonautas.com. Você pode deixar o seu comentário lá, a sua opinião lá, certo? E não esqueça, né? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal também para dar aquela força. E também siga nossas redes sociais, os links estão aparecendo aí, os links não, né? Nossas redes estão aparecendo aí na tela para vocês, tá bom? E os links estão na descrição desse vídeo. Até a próxima, pessoal. Fui!